Olá pessoal, meu nome é Jerusa Arruda. Hoje o tema da nossa aula é propriedade intelectual. A primeira questão que a gente tem que observar aqui é de que a propriedade intelectual se divide em direito autoral, direito da propriedade industrial e a proteção sui generis. A partir de agora nós vamos comentar sobre esse contexto para que vocês possam entender a diferença entre cada um deles. Vale inicialmente aqui a ressalva de que é importante conhecer sobre a propriedade intelectual e ela tem essas três divisões que eu falei aqui inicialmente. Então, o direito autoral ele está amparado por uma lei de 1998, é a Lei 9610, ela trata da proteção do direito do autor, direitos conexos e o direito aos programas de computador. A propriedade sui generis, ela é quando única no seu tipo, ela é regulamentada por uma legislação própria e específica e fala sobre a proteção à topografia do circuito integrado e circuitos sobre cultivares. A propriedade industrial, amparada pela Lei 9279 de 1996, trata de proteção ao direito de marca, direito de patente, desenho industrial, indicação geográfica, segredo industrial e regressão à concorrência desleal. Vamos lá? O que é propriedade intelectual? A propriedade intelectual ela se designa pelo conjunto de todas as criações do espírito humano, tais como as invenções e todo tipo de soluções técnicas relacionadas a isto, os sinais distintivos, as criações estéticas ou as obras literárias e artísticas também. A propriedade intelectual ela opera uma tradicional divisão quanto ao âmbito da criação do direito a tutelar o patrimônio intelectual dos seus criadores. Então, a propriedade intelectual tem essa divisão, que são o direito industrial, direito do autor e os direitos conexos. O conceito de propriedade intelectual, ela é a soma desses direitos, os direitos relativos à criação das obras e à criação resultante do pensamento intelectual humano. Quais são os ramos da propriedade intelectual? O direito autoral, que diz respeito ao direito do autor, ao direito conexo e aos programas de computador, como dissemos aqui. O direito à propriedade industrial vai tratar sobre a marca, a patente, o desenho industrial, a indicação geográfica, o segredo industrial e a repressão à concorrência desleal. E a proteção sui generis, que tem três subitens: a topografia de circuito integrado, o cultivar e o conhecimento tradicional. Qual é a legislação principal, o conjunto da legislação que trata dessas três categorias de direitos? A Constituição Federal, de 1988, no seu artigo 5º, inciso 22, 23, 27, 28 e 29. A Lei 9610 de 1998, que é a Lei dos Direitos Autorais. A Lei 9609 de 98, que fala do software. A Lei 9279 de 96, que fala da propriedade industrial. A Lei 11.484/07, que fala da topografia de circuitos integrados. A Lei 9456 de 97, que fala dos cultivares, e os tratados e acordos internacionais. Isso aqui é um exemplo da legislação, da principal legislação agregada a esses direitos. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, inciso 29, diz o seguinte: que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, a Constituição Federal de 1988, no inciso 29 do artigo 5º, assegura aos autores o privilégio temporário para a utilização e o aferimento patrimonial e econômico de suas criações. O direito da propriedade industrial, por exemplo, ela compreende o quê? Ela compreende o conjunto de regras e princípios que conferem tutela jurídica específica aos elementos imateriais do estabelecimento empresarial. Então, como as marcas, as logomarcas,
os signos distintivos, os desenhos industriais registrados em nomes da empresa, as invenções e os modelos de utilidade devidamente patenteados. Isso, alguns exemplos, a Nokia, a HP, né, a Disney, a Gillette, são alguns exemplos de marca protegidas em função do seu devido registro. As invenções, elas têm a questão da concessão de patentes, a carta patente, e o órgão responsável é um órgão federal, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O modelo de utilidade é o aperfeiçoamento da invenção, na verdade, o que é o modelo de utilidade, é o aperfeiçoamento da invenção, deve representar um avanço tecnológico, se não for, será uma mera adição na invenção. O desenho industrial, ou design, por exemplo, é a forma plástica ornamental de um objeto, sua característica de fundo e futilidade. O registro deve ser certificado também no órgão federal do INPI, artigo 21 da Lei de Proteção Industrial. Então, as invenções, o modelo de utilidade e o desenho industrial ou design são protegidos e devem ser devidamente registrados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. A propriedade industrial, portanto, o direito industrial, ele consiste na divisão do direito comercial, que protege os interesses dos inventores, dos designers e empresários em relação às invenções, modelos de utilidade, desenho industrial e marcas. É um ramo jurídico, muitas vezes referido pela expressão marcas e patentes. O direito autoral, nesse contexto, ele diz respeito a um conjunto de prerrogativas que visam a proteção dos direitos do autor e daqueles ligados a estes. A criação de um autor é resguardada de forma que lhes sejam assegurados os direitos patrimoniais e morais sobre sua obra intelectual. A legislação dos direitos autorais assegura ao autor a proteção às suas obras, o direito de obter os créditos por sua criação e auferir os créditos, inclusive de ordem financeira, de não ter suas obras alteradas sem autorização prévia e de ser remunerado por terceiros que queiram utilizar as obras produzidas. O direito autoral, ele tem privilégios. A lei que trata dos direitos autorais, referindo novamente à Lei 9610 de 1998. Então, o direito autoral, ele tem privilégios, ele fala sobre direitos morais e sobre direitos patrimoniais. O que é cada um desses? O que são os privilégios para o direito autoral? Privilégios são tudo aquilo conferido por lei a uma pessoa física ou jurídica criadora de uma obra intelectual para gozar de seus benefícios morais e patrimoniais. Os direitos morais asseguram a autoria da criação ao autor da obra intelectual e são intransferíveis e irrenunciáveis. Já os direitos patrimoniais dizem respeito à utilização econômica da obra intelectual. Utilizar sua obra como quiser, bem como permitir que terceiros utilizem, total ou parcialmente. Então, o autor, ele tem privilégios sobre a sua criação, ele tem o direito e o dever de assegurar qualquer tipo de ingerência contra o uso indevido da sua criação, e ele pode também oferir renda com relação à sua própria criação. E para isso, as pessoas que queiram utilizar das suas criações devem remunerar o autor. Nós falamos também aqui, dentro do contexto do direito intelectual, sobre os direitos conexos. O que são os direitos conexos? Há muitas obras que precisam de outro nível de colaboração e de envolvimento para serem produzidos ou executados. Por exemplo, um filme necessita de atores, de operadores de câmera, de sonoplastas, de um argumentista, entre outros. Essas pessoas são os executantes da obra. Uma música pode precisar de um cantor, de um vocalista e de um ou mais músicos que os toquem. Essas pessoas são os intérpretes. Então, todos esses profissionais também têm direitos,
são os chamados direitos conexos ao direito principal. Então, se você tem um autor que criou uma música, né, que escreveu uma letra e precisa de um intérprete, esse cantor, esse vocalista tem direitos conexos à execução daquela obra. Então, todos esses profissionais têm direitos, são os chamados direitos conexos, que protegem o trabalho que fizeram para que a obra possa existir. Direito do autor e direito conexo. Então, o direito de autor é reconhecido em todos os países da União Europeia, nos países subscritores da Convenção de Berna para a proteção de obras literárias e artísticas e nos países membros do Tratado da OMPI, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Disposições legais relevantes. Artigo 42 da Constituição da República Portuguesa. Os direitos conexos são aqueles que protegem os prestadores, as prestações dos artistas, intérpretes ou executantes, dos produtores de fonogramas e de videogramas e dos organismos de radiodifusão. Para que serve o direito do autor? O direito do autor serve para proteger os autores, escritores, artistas, produtores, compositores musicais, entre outros, em relação à obra que fora por ele criada. Já o domínio das ciências, a proteção recai sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico. O direito do autor é, portanto, o direito do homem e um direito fundamental, consagrado na Constituição Federal de 1988, consagrado também por outras constituições no mundo inteiro, e protege justamente as obras ou criações intelectuais. O Código de Direito do Autor não foi feito para regular o novo meio de comunicação que é a internet, por exemplo, onde se congregam as potencialidades dos meios tradicionais, acrescentando-lhes a interatividade, transformando o papel de utilizador em um ativo. Neste texto, podemos entender que o Código de Direito do Autor e a internet, centrado o problema do código na sua não abrangência dos problemas suscitados pela informática e especialmente ao Word, Web, Web. Então, a questão da internet, mais uma vez, aparece como um elemento complexo dentro desse processo de proteção do direito do autor. Então, o direito autoral, ele se subdivide em proteção às obras artísticas, proteção aos direitos conexos e proteção ao software. O que são as obras artísticas? São os trabalhos literários como romances, poemas, peças de teatro, obras de referência, são os jornais, os programas de computador, as bases de dados, os filmes, as composições musicais, as coreografias que são criadas aos musicais, as expressões artísticas como pinturas, desenhos, fotografias e esculturas, arquitetura, anúncios, mapas e desenhos. Todos esses aqui citados correspondem a obras artísticas e, portanto, fazem parte desse processo de criação e proteção jurídica. Esses direitos, e aí, correspondendo à questão dos direitos conexos, vale a seguinte ressalva. Há muitas obras que precisam de outro nível de colaboração. E esse nível de colaboração, que nós falamos aqui, devem ser respeitados, que é o trabalho do executante, que pode ser um intérprete, que pode ser um cantor, que pode ser um vocalista, como dissemos aqui. Então, os direitos conexos, eles são vizinhos do direito do autor. Os artistas e intérpretes, os produtores, os arranjadores, os editores, os revisores. Então, a legislação, ela estipula que o prazo de proteção a este tipo de direito se prolonga até 70 anos. Essa é a regra geral. Com relação à proteção do software, existe uma lei específica, é a Lei 9609 de 1998, e ela define no seu artigo 1º o que é um programa de computador. E diz o seguinte: programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções
em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento de informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados na técnica digital ou análoga para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. Então, a criação do software, de acordo com o artigo 1º da Lei 9609 de 98, é protegido pela lei. Então, o software é a exclusividade nas atividades de produção, uso, comercialização e seu prazo de proteção é de 50 anos. A proteção é realizada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Por estar sob a tutela dos direitos autorais, independentemente de registro. No entanto, o registro junto ao INPI representa uma forma de comprovação da autoria diante de uma eventual violação dos direitos do titular. Portanto, aquele que cria o software, ele tem o direito devidamente protegido. Seu regime de proteção, portanto, a proteção do software, é conferido pela legislação específica de direitos autorais, mas a aplicação do programa pode ser patenteada. A proteção para programas de computador tem abrangência internacional e o título do programa é protegido justamente com o programa em si mesmo. Desta maneira, com apenas um registro, protege-se tanto o produto como o seu nome comercial. Vamos ver um pouco agora sobre a propriedade industrial. A propriedade industrial é um direito relativo às atividades industriais ou comerciais, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, e é protegida por uma lei específica, a Lei 9279 de 1996, que se traduz no Brasil através, primeiro, da concessão de patente de invenção, da concessão de patente de modelo de utilidade, da concessão de registro de desenho industrial e da concessão de registro de marca. A lei de patentes ainda contempla especificamente mais duas situações: a repressão às falsas indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal. Portanto, a propriedade industrial ela é composta na proteção das marcas, das patentes e dos desenhos industriais. Marcas e patentes têm uma proteção com base constitucional no artigo 5º, inciso 29, e na Lei 9279. Esta lei, ela regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, e o instituto responsável é o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O que são marcas dentro do direito da propriedade industrial? A marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que distingue e identifica produtos e serviços de outros idênticos e semelhantes, assim como certifica a conformidade dos mesmos com normas e especificações técnicas destinadas ou certificam a origem. Como esta marca pode ser registrada? O registro da marca da empresa, do seu comércio, o registro dessa marca é feito pelo INPI e assegura o seu uso exclusivo pelo titular em todo o território nacional por um prazo de 10 anos, prorrogável por período igual e sucessivo. Exemplo de marcas dos bancos como Santander, de utênis como Olímpicos, são alguns exemplos do Inmetro, a marca do Inmetro, a marca do ISO. Então, essas marcas que são criadas, elas são protegidas pela lei e também o seu uso. Então, a marca, ela pode ser uma marca de produto ou uma marca de serviço. Pode ter a marca de certificação e a marca coletiva. A marca de certificação, ela serve para testar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas. Isso significa dizer que aquela marca, que aquele produto foi criado e ele deve ser utilizado de uma forma específica. A marca coletiva, por sua vez, é aquela usada para identificar produtos e serviços provindos de membros de uma determinada entidade.
ou seja, que pertencem a uma determinada comunidade. Por exemplo, vinhos do Brasil. Dentro desse contexto, há uma proteção aos bens. Esses bens, tanto a propriedade intelectual quanto a propriedade industrial, para o direito, ele corresponde a um conjunto de bens. Então vamos ver. O que são esses bens? Vamos lá. As pessoas, elas procuram nos bens, sejam eles materiais, ou seja, com suporte físico, ou imateriais, sem o suporte físico, a satisfazer seus desejos e a realização de suas necessidades em torno dos quais gravitam tanto interesses e podem gerar algum tipo de atrito ou de conflitos. Então, um bem, ele pode preencher uma necessidade de ordem material ou de ordem imaterial, sem perder o predicado de que a ordem jurídica reconhece como relevante a exigir a sua tutela, ou seja, a sua proteção. Então, o bem patrimonial, ela incorpora o patrimônio do indivíduo, ela incorpora o patrimônio da empresa e a lei, por sua vez, cria regras de proteção ao seu autor, ao seu proprietário. Dentro desse contexto da propriedade intelectual, como transita a informação? A informação é um bem jurídico protegido? Vamos ver. A informação, graças ao computador, por exemplo, torna-se uma mercadoria. Então, nós estamos aqui no campo da tecnologia da informação, dos profissionais que trabalham em gestão de tecnologia de informação, e é importante fazermos essa referência aqui. A informação, graças ao computador, ela se tornou uma mercadoria, uma coleta de dados registrados sobre a forma de impulsos magnéticos. Considera-se não só o conteúdo, mas também a forma de proteção. Então, essa matéria-prima, dentro do conjunto de bens, essa matéria-prima é chamada de informação. Essa informação tem a natureza jurídica de bem material. Prestar atenção aqui, a informação é um bem jurídico devidamente tutelado, protegido. Então, essa matéria-prima produzida intelectualmente se chama informação. Para o direito, essa informação capitalizada através do computador, da rede mundial de computadores, da internet, para o direito é chamada de um bem imaterial. Os bens intelectuais, portanto, eles têm três requisitos: a originalidade, a novidade e a distinguibilidade. Então, os bens intelectuais, eles provêm de uma criação intelectual, as normas técnicas, a forma como ele deve ser utilizado e o que de especial ele tem que vai distinguir a sua originalidade. E quais são, dentro desse contexto, os principais direitos da propriedade intelectual? No caso da propriedade industrial, nós temos a novidade e a distinguibilidade. A novidade corresponde às patentes de invenção, aos modelos de utilidade, e no caso da distinguibilidade, a diferença de marcas. Para os direitos autorais, a seu turno, ao invés da novidade, prevalece a questão da originalidade. Então, os direitos autorais, as pinturas, as partituras, os desenhos, os direitos conexos, a interpretação, a execução, a transmissão, a adaptação e os programas de computador. Então, a propriedade intelectual, temos a propriedade industrial, que se caracteriza pela novidade e distinguibilidade, e os direitos autorais, que se caracterizam pela originalidade, sendo eles direitos autorais propriamente, direitos conexos e os programas de computador. Divididos em direitos autorais e propriedade industrial, esses são regulados por diversas leis já ditas aqui no Brasil. Citamos a Lei de 96, a Lei 92 de 97, a Lei 9609 de 98, a Lei 9610 de 98, que fala dos direitos autorais, a Lei 9456 de 97, que fala das proteções dos cultivares, e temos também a Lei 11.484, do dia 31 de maio de 2007, que estabelece a proteção topográfica de circuitos integrados.
Vejamos agora, dentro desse contexto aqui dos direitos intelectuais, acerca da invenção. O que é a invenção? A invenção ela é uma criação humana, ela busca uma solução para um problema técnico, ela tem um campo de aplicação que é tecnológico e ela também tem uma aplicação industrial. Então a invenção ela é criação humana, solução para um problema técnico, campo tecnológico e aplicação industrial. O que vem a ser, por exemplo, a novidade para a invenção? A novidade corresponde a que as invenções são compreendidas pelo estado da técnica, o uso da forma mais adequada para aquela invenção. Então, uma técnica pode já ser conhecida, mas você pode ter um desdobramento do uso desta própria técnica. A atividade inventiva, ou seja, não é algo que não é óbvio para um técnico no assunto. Ela tem uma aplicação industrial, porque ela pode ser reproduzida em série. E ela tem uma suficiência descritiva. O que é que isso significa? Que esteja descrito de forma clara para que os outros possam reproduzir o invento. Então, a invenção, ela tem um objetivo. Ela visa ajudar outras pessoas a sua utilização e aplicabilidade prática. Para isso, ela precisa ser suficientemente descritiva, ou seja, a criação, a invenção, a sua descrição, ela deve ser clara para que os outros possam reproduzir o invento. Acerca dos programas de computador, dentro do direito intelectual, temos a dizer o seguinte: conjunto organizado de instruções. Deve ter uma linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza. O programa de computador, ele tem um emprego, ele é de emprego necessário em máquinas automáticas e tratamento de informação. Esse tratamento de informação se baseia em técnica digital ou análoga, que deve atender a uma demanda específica. E o programa de computador, ele tem o objetivo de, primeiro, fazer funcionar de modo e para fins determinados um determinado sistema. Então, ele precisa ser, além de atender uma demanda específica, ele precisa ter uma técnica original. Então, aqui nós temos, em linhas gerais, a apresentação do que vem a ser o direito da propriedade intelectual. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro.